pessoal, eu sou a professora Natália e estamos aqui para mais uma revisão do livro 1. Lembrando que nossa prova está chegando, então eu espero que vocês estejam estudando. Não deixem esse tempo, não percam esse tempo de quarentena, não relaxem, porque tempo a gente não recupera, e ainda mais vocês, terceiro ano, que é ano de Enem, né? O Enem foi adiado, mas está aí, todo mundo vai fazer. E lembre-se, no final da aula eu deixei o meu e-mail. A gente está longe, mas a gente pode estar perto. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail que eu vou responder para vocês para tirar, tá? Então aproveitem aí esse tempo, ok? Então vamos lá, vamos começar. Vamos pegar nosso livro 1, nossa apostila, e abrir na página 318, que a gente vai resolver mais alguns exercícios hoje, ok? Uma revista traz a seguinte informação científica. O gás carbônico no estado sólido é também conhecido como gelo seco. Ao ser colocado na temperatura ambiente, ele sofre um fenômeno chamado sublimação, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. É correto afirmar que a sublimação é um fenômeno, então nós temos que ver se é um fenômeno físico ou químico. E aqui no texto, mesmo para quem já não lembra o que é sublimação, o próprio texto está explicando que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, certo? E vamos lembrar o que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico. Quando eu tenho um fenômeno químico, eu tenho uma mudança, uma alteração na substância. Eu tenho uma substância que se transforma em outra, certo? Então, para ter uma transformação química, uma substância tem que se transformar em outra. Agora, um fenômeno físico, a substância, ela continua sendo a mesma, tanto no início quanto depois da transformação. O que se altera? Se altera, por exemplo, ou o estado físico, que é o que estava ocorrendo aqui, ou a forma. Por exemplo, se eu deixo um copo cair no chão, ele vai quebrar. O vidro continua sendo vidro, o que mudou foi só a forma, certo? Então foi uma transformação física ali, mas não ocorreu nenhum fenômeno químico, certo? Então o que está acontecendo aqui? A mudança do estado sólido para o estado gasoso, mas sem a alteração da substância. A substância continua sendo o CO2, que passa do estado sólido para o gasoso. Então, como não há mudança de substância, não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico, certo? Aí vamos ler aqui a letra B e a letra C, que dizem que é um fenômeno físico. Na letra B diz que o fenômeno é físico uma vez que ocorreu a transformação da substância. Essa é falsa. A correta é a letra C, que está dizendo que é um fenômeno físico uma vez que não ocorreu a transformação da substância. A substância é a mesma, a única coisa que muda é o seu estado. Ok? Vamos agora para o número 7 da página 332. Normalmente, as substâncias puras são obtidas a partir de misturas. Para a obtenção dessas substâncias, existem processos de separação. Assinale a alternativa que associa corretamente o processo de separação, o tipo de mistura e a natureza da mistura de aparelhos utilizados neste processo. Essa questão aqui, como eu tinha falado, a separações de misturas foi algo que a gente não viu. Depois da quarentena, a gente não tem uma aula gravada, então eu vou sempre, durante os exercícios, tentar dar alguns detalhes para vocês, ok? Então vamos lá, vamos analisar a letra A. Ele está dizendo que por meio da separação por meio do funil de bromo, eu posso separar uma mistura heterogênea, líquido-sólido. E eu também vou precisar de um becker, um suporte metálico e garras metálicas. Então, para quem não lembra, o funil de bromo, que também é chamado de funil de separação, é essa vidraria aqui, certo? Aí aqui a gente tem no desenho também mostrando os outros equipamentos. Ó, aqui eu tenho um suporte, aqui eu tenho a garra que segura o funil. Na verdade aqui eu tenho uma argola, mas é semelhante a uma garra, a função dela é semelhante. E aqui eu tenho um becker, certo? Qual é o erro dessa afirmação? Ele está dizendo que o funil de bromo serve para separar misturas heterogêneas. Isso é verdadeiro. A gente vê aqui duas fases. Só que não separa mistura heterogênea de um líquido e um sólido, como ele está dizendo. Separa misturas entre dois líquidos.
se eu colocasse um sólido aqui, ele ia entupir essa torneirinha e não ia passar nada, certo? Então eu tenho que separar somente, só serve para separar 2 líquidos, ok? E qual seria então a técnica para separar um líquido de um sólido? Seria uma filtração simples mesmo. Eu tenho aqui o funil com papel de filtro, eu vou verter minha mistura com líquido sólido aqui, vou recolher o líquido que vai passar e o sólido vai ficar retido. Então a letra A tá falsa, ok? Vamos para a letra B agora. Dissolução fracionada serve para separar uma mistura heterogênea de 2 sólidos e usa o funil de Büchner e o Erlenmeyer. Então vamos lá. Essa aula seria muito melhor se a gente tivesse a possibilidade de vocês pegarem nas livrarias, né, montarem e separarem, né? Mas como a gente está distante, eu vou colocando as figuras aqui mesmo, tá? Então a dissolução fracionada realmente é para mistura heterogênea de 2 sólidos. Mas essa livraria aqui que está errada. Porque o que acontece? Funil de Büchner. O que é um funil de Büchner? É esse aparelhozinho aqui. É um funil de cerâmica, certo? Aqui tenho ele deitado de lado, né? E aqui tenho ele visto de cima. Que ele tem vários furinhos. Aí a gente corta aqui redondinho um papel de filtro e coloca aqui em cima. Vai funcionar tipo a filtração simples. Só que a gente não pode usar um Erlenmeyer. O que a gente vai usar é uma vidraria chamada Kitazato. Deixa eu mostrar aqui a figura para vocês, ó. Aqui eu tenho um funil de Büchner cortado, para vocês verem como ele é por dentro. E ele é utilizado para filtração a vácuo. O que é o Kitazato? É uma vidraria que parece com o Erlenmeyer. Qual é a diferença? O Erlenmeyer, só vendo que o Kitazato tem uma saidinha aqui, o Erlenmeyer não tem, ele fica assim, certo? Então, aqui vai estar o sistema completamente fechado e para gotejar, isso ia demorar muito para gotejar o líquido. Aí o que acontece? O Kitazato tem essa saída acoplada a ele, tem uma trompa d'água, que também é chamada de bomba a vácuo, certo? Pode ter uma bomba a vácuo também, né? E qual é a função dessa trompa d'água ou da bomba a vácuo? Ela retira o ar aqui de dentro do Kitazato. Então ela está fazendo vácuo. Como ela está fazendo vácuo, o líquido cai com maior facilidade, certo? Então ele realmente poderia separar uma mistura de 2 sólidos. Como é que eu faria? Por exemplo, a mistura de areia e sal. Eu ia adicionar água, certo? Para dissolver o sal, ok? Aí eu vou ter uma mistura, e por isso que é dissolução fracionada. Aí eu vou ter uma mistura com 2 fases, uma líquida, que está com sal dissolvido, e a areia, certo? Então eu usaria aqui a filtração a vácuo, onde eu ia ter aqui a mistura de água e sal, e aqui em cima ficaria só areia. E depois eu poderia fazer uma evaporação ou uma destilação para separar a água do sal, certo? O erro nessa questão é que não deve ser usado um Erlenmeyer com Kitazato, e sim não deve ser usado um Erlenmeyer com funil, deve ser usado um Kitazato com funil, ok? Vamos agora para a letra C. A letra C está dizendo que a destilação fracionada é usada para misturas homogêneas de 2 líquidos e o aparelho utilizado é balão, coluna de fracionamento e condensador. Essa aí está certinha. Ó, destilação fracionada realmente é usada para separar uma mistura homogênea de 2 líquidos, como por exemplo acetona e água, vamos supor, ok? E aqui a gente tem um balão onde é colocado a mistura, ele vai ser aquecido por uma manta. Os vapores vão subindo aqui pela coluna de fracionamento ou coluna de destilação e o vapor mais volátil vai subir primeiro. E quando eles entrarem nesse tubo aqui, que é o condensador, esse tubo vai resfriar esses vapores que vão passar para o estado líquido e vão ser recolhidos, ok? Então essa é a nossa resposta certa, mas vamos ver a letra D, só para vocês terem mais uma noção dos diferentes tipos de separação. A letra D está falando que a decantação é utilizada para separar misturas heterogêneas, até aí está certo. Sólido líquido também está certo, só que utilizando uma trompa d'água, que tem aquela função de fazer vácuo. A decantação, ela não precisa de vácuo. Quem usa o vácuo é a filtração, a vácuo, certo? O que é a decantação? A decantação consiste só em eu deixar o líquido e o sólido em repouso, do sólido decantar, ou seja, ele vai para o fundo, e depois eu vou escoar e vou verter
esse líquido em um outro becker. E aqui eu vou ficar só com sólido, certo? Então a letra D também está errada porque não utiliza trompa d'água, somente becker, ok? Vamos agora para o exercício da página 334, o número 2. Esse aí é interessante porque eu já falei em outras aulas que tratamento de água é algo que cai bastante, certo? É bastante recorrente nos exercícios de vocês. E aqui a gente tem uma questão do Enem falando de tratamento de água, certo? Então vamos lá. Belém é cercada por 39 ilhas e sua população convive com a ameaça de doenças. O motivo apontado por especialistas é a população da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a água do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos e essas populações ribeirinhas é... Então, qual é o procedimento? A gente já viu lá na separação, nas etapas de purificação da água, a gente já viu todos esses procedimentos aqui, certo? E a última etapa é adicionado o cloro, certo? Então a resposta é a cloração. E qual é a função desse cloro? Essa etapa pode ser chamada de cloração ou desinfecção, que a adição de cloro serve justamente para matar micro-organismos patogênicos que possam estar nessa água, ou seja, micro-organismos causadores de doenças, certo? Então aí, letra B, a resposta dessa questão, beleza? Vamos agora para a página 339, questão número 8. Então vamos ler com atenção essa questão. A solubilidade aquosa, ou seja, em água, do nitrato de potássio é 36 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água, certo? Isso na temperatura de 25 graus Celsius. E de 55 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água na temperatura de 35 graus Celsius. Ele quer saber uma solução de nitrato de potássio preparada em água a 30 graus Celsius, contendo 55 gramas deste sal em 100 ml de água, será uma... Aí a gente quer saber se vai ser a solução saturada, insaturada. Vamos pensar bem, olha só. A 35 graus Celsius, eu consigo dissolver 55 gramas, certo? E a gente observa que à medida que a temperatura vai diminuindo, eu consigo dissolver uma quantidade menor, certo? Eu estou analisando aqui a 30 graus Celsius, utilizando 55 gramas do sal. 30 graus Celsius é menor do que essa temperatura de 35, ou seja, a solubilidade tem que ser menor do que 55. Então, se eu estou adicionando 55, que só vai ser solúvel a 35 graus Celsius, com certeza a 30 graus Celsius eu não vou solubilizar tudo. Ou seja, eu vou ter uma solução saturada na presença de precipitado, porque parte vai se solubilizar e parte não, ok? Então aí a nossa resposta é a letra B, ok? Vamos só analisar aqui essa letra E, que poderia deixar vocês em dúvida, porque está dizendo que vai formar uma mistura heterogênea formada por sal, precipitado e água pura. O erro vai estar aqui, tá? Na água pura, porque parte vai se solubilizar. Então aquela água não vai estar pura, certo? E a outra parte vai ficar como precipitado. Então por isso não poderia ser a letra E. Ok? Vamos agora para a página 341, questão número 8. O gráfico abaixo mostra a variação das concentrações de soluções saturadas de 2 sais em água. O sulfato de lítio, que é a reta descendente, tá aqui em azul, e o cloreto de amônio, que é a reta ascendente, que está em vermelho. Individualmente, em função
da variação da temperatura da solução. A concentração é expressa em termos de percentual massa por massa, ou seja, a massa de sal dissolvido em 100 gramas de solução, certo? Então vamos olhar aqui, ó. Com base nos dados do gráfico acima, é correto afirmar que, vamos olhar cada alternativa. Afirmativa 1. O sulfato de lítio é menos solúvel do que o cloreto de amônio. A gente não pode fazer essa afirmativa, porque olha só, a 0 graus Celsius, o cloreto de amônio em vermelho está menos solúvel do que o sulfato de lítio. Então a gente não pode dizer que o sulfato de lítio é menos solúvel se a gente não informar a temperatura. Se eu escolhesse uma outra temperatura, por exemplo 60 graus, a gente vê que realmente o sulfato de lítio ele é menos solúvel. Mas sem dizer a temperatura eu não posso fazer afirmação nenhuma. Então essa está errada, ok? Vamos analisar a segunda afirmação. Em água a 30 graus Celsius é possível dissolver uma massa maior de cloreto de amônio do que de sulfato de lítio. Então vamos ver aqui, ó, 30 graus Celsius está aqui, né? Eu consigo dissolver aproximadamente 25 de sulfato de lítio e consigo dissolver aproximadamente 27 de cloreto de amônio. Ou seja, a massa de cloreto de amônio realmente vai ser maior do que a de sulfato de lítio. Então essa está certa. Vamos ver aqui a número 4. O gráfico sugere que a dissolução do sulfato de lítio constitui um processo exotérmico, ao passo que a dissolução do cloreto de amônio tem caráter endotérmico. O que é uma dissolução endotérmica? Quer dizer que, de acordo com o aumento da temperatura, quando ela vai absorvendo o calor, vai favorecendo a dissolução. E realmente, sempre que a gente tiver uma reta ascendente, a gente vai ver que está favorecendo a dissolução à medida que a temperatura vai aumentando. Então, é um processo endotérmico, sim, certo? Agora, já em azul, o sulfato de lítio, ele está uma reta descendente, ou seja, a solubilidade diminui com a temperatura. Então, a solubilidade não tem um caráter endotérmico, e sim um caráter exotérmico. Então, está certinha essa frase, ok? Número 8. A solubilidade do sulfato de lítio seria maior em uma solução contendo sulfato de sódio do que em água pura. Então, o que é a solubilidade do sulfato de lítio? Eu tenho aqui o sal, sulfato de lítio. Quando ele se solubiliza em água, ele vai liberar dois íons, dois cátions, né, do lítio mais, e o ânion SO4, 2-. Isso é a solubilidade. Vocês que estão no terceiro ano, vocês já devem ter visto equilíbrio, certo? Já que a gente está fazendo uma revisão, no terceiro ano a gente faz uma revisão dos outros anos, vocês já viram equilíbrio e já viram deslocamento de equilíbrio. Mas vamos lembrar aqui um pouquinho? Ele está querendo saber o que acontece com a solubilidade quando eu adiciono sulfato de sódio. Sulfato de sódio tem aqui o SO4, que é um íon comum. Então a gente vai analisar qual é o efeito do íon comum aqui na solubilidade, certo? Então eu tenho um equilíbrio aqui. Imagine que o meu dedo esteja representando a setinha, tá? Para onde ela vai, onde vai deslocar o equilíbrio, ok? Se eu estou adicionando o íon comum, que é o sulfato, eu estou aumentando a quantidade de sulfato, certo? Então eu vou aumentar, o sulfato está aqui, do lado dos reagentes, certo? Desculpa, do lado dos produtos. Então, se eu aumentar a quantidade dos produtos, para onde que eu vou deslocar? Vou deslocar para lá, certo? Para a formação dos reagentes. Se eu tivesse como aumentar a concentração do reagente, aí eu desloco para cá, para a formação dos produtos, certo? Então, quando eu adiciono sulfato de sódio, eu estou aumentando essa concentração e deslocando para lá. Ou seja, se eu desloco para lá, eu estou fazendo com que esses íons se juntem de novo. Ou seja, eu estou diminuindo a solubilidade. E aqui diz que está aumentando a solubilidade. Então, a adição de um íon comum vai sempre
diminuir a solubilidade, certo? Então, essa alternativa está falsa. Vamos ver a 16 agora. Em água a 0 graus Celsius, a concentração molar de uma solução saturada de sulfato de lítio é maior do que a concentração molar de uma solução saturada de cloreto de sódio, certo? Então, ele quer a concentração molar. Para a gente saber a concentração molar, a gente tem uma formulazinha, que é essa aqui, certo? Então, a gente vai resolver isso aqui para cada uma. A 0 graus Celsius, a gente vai ver qual é a concentração molar para a solução de cloreto de amônio e para a solução de sulfato de lítio, certo? Então, vamos começar. Olha só, estou aqui com a minha fórmula. A gente está vendo a 0 graus Celsius, certo? A 0 graus Celsius, a solubilidade do sulfato de lítio é 26, certo? Ou seja, a minha massa é 26. Vamos olhar lá na tabela periódica a massa molar do sulfato de lítio. Vocês vão calcular que é 110, certo? E essa solubilidade é 26 em um volume de 100 ml. Se eu tenho 100 gramas de água, eu tenho 100 ml de água, já que a densidade é 1, certo? Esse volume de 100 ml eu dividi por 1000 para passar para litros, certo? Então, eu tenho aqui a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Vou fazer essa continha aí e vou ver que a molaridade dessa solução é 2,36 mol por litro. Vamos fazer agora para outra curva, para a curva do cloreto de amônio. A solubilidade do cloreto de amônio a 0 graus Celsius é 22. Então, a minha massa de sal é 22 no mesmo volume, certo? E aqui eu vou ter a massa molar do cloreto de amônio, que vocês vão olhar lá na tabela periódica, ok? Então, resolvendo essa questão aí, eu vou achar que a quantidade a concentração da solução de cloreto de amônio é 4,11. Então, a gente calculou aqui que a concentração do cloreto de amônio é maior, certo? Do que a do sulfato de lítio, certo? E o que ele está dizendo aqui? Que a do sulfato de lítio é maior que a concentração do cloreto de amônio. Então, ele está dizendo o contrário. Essa afirmativa é falsa. E a última afirmativa aqui dessa questão: em água a 50 graus Celsius é possível dissolver 30 gramas de sulfato de lítio, mas não é possível dissolver completamente 30 gramas de cloreto de amônio. A 50 graus Celsius, vamos olhar lá, ó. A 50 graus Celsius, 50 está aqui. Eu consigo dissolver 25 de lítio, certo? E eu consigo dissolver do sulfato de lítio. E a 50 graus Celsius eu consigo dissolver 34 de cloreto de amônio. Ou seja, eu consigo dissolver os 30 completamente, já que cabia 34 de cloreto de amônio, mas não consigo dissolver 30 de sulfato de lítio, porque a solubilidade dele é menor. É 25 e não 30 gramas. Então, essa aqui também está errada. Ok? As certas, então, são as afirmativas de número 2 e número 4. Então, se a gente tiver que calcular a soma vai dar 6. Certo? Página 347, questão número 3. Considere 5 litros de uma solução aquosa contendo 146 gramas de cloreto de sódio, que será utilizada como solução de partida para outras de mais baixa concentração. Uma quantidade de 2 ml dessa solução contém uma massa de soluto em miligramas de aproximadamente, então vamos calcular aqui. Para fazer essa questão, a gente até poderia utilizar fórmulas de concentração em massa, né, como a gente está vendo aqui. A gente ia ter que usar a fórmula 2 vezes. Mas a gente pode fazer essa conta mais rápido se a gente utilizar uma regra de 3. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que considerar que quando a gente tem um soluto em uma solução homogênea, ele está dissolvido homogeneamente. Ele está qualquer parte que você pegar dessa solução, ela vai ter a mesma quantidade de soluto. Se eu pegar 1 ml daqui, ele tem a mesma quantidade de soluto que 1 ml lá no fundo, certo? Porque o soluto fica distribuído de forma homogênea, ok? Então,
O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que eu tenho 146 gramas dispersos em 5 litros. Eu quero saber quanto que eu tenho em 2 ml, então eu vou fazer uma regrinha de 3. E nessa regrinha de 3 eu estou relacionando a massa do soluto com o volume de solução, certo? O que ele disse? Que eu tenho 146 gramas em 5 litros, que eu vou passar para ml, já que aqui tem ml. Ok? Para passar para ml é só multiplicar por 1000. Então, 5.000 ml, certo? 146 gramas. Em 2 ml, quanto que eu vou ter? Vai ser o meu X, ok? Então, eu vou resolver essa regrinha de 3 e vou achar que X é igual a 0,058 gramas. Só que aqui ele está pedindo em miligramas. Como é que eu passo de gramas para miligramas? Eu vou multiplicar por 1000. Multiplicando isso aí por 1000, eu vou achar 58, aqui é miligramas, tá, gente? Não é gramas, não. E aqui a resposta é a letra C, ok? Mais uma questãozinha aí. Essa questão é uma questão de solução. Primeiro a gente vai ler e depois a gente vai lembrar, porque quando a gente teve aula de solução, a gente viu como é que se chegava às fórmulas de solução para concentração em massa e para concentração em quantidade de matéria. A gente não viu para porcentagem, o raciocínio é mesmo e a gente vai ver hoje, certo? Então primeiro vamos ler lá a questão para a gente entender o que a gente está fazendo. Segundo a legislação brasileira, o teor de cloro para comercialização de água sanitária deve situar-se entre 2 e 2,5%, massa por massa, massa de soluto por massa de solução, certo? Uma análise de várias marcas de água sanitária pelo Inmetro mostrou que uma delas apresentava um teor de 2,8 massa por massa. O fabricante resolveu corrigi-la por diluição da solução com água, ou seja, ele adicionou água. A quantidade de água em gramas que pode se adicionar para diluir 100 gramas dessa solução de água sanitária de forma a respeitar o teor de cloro permitido pela legislação é igual a... Então, antes da gente fazer a questão, a gente vai ver como se chega na fórmula, tá? Por que a gente está lendo antes? Porque eu só quero que vocês saibam que a concentração tem que ficar entre 2 e 2,5% e no início estava de 2,8%. Então ele tem que adicionar mais água para diminuir essa concentração, certo? Então vamos lembrar, vocês devem lembrar dessa figurinhazinha aqui que a gente viu lá nas outras aulas de diluição, certo? Então eu tenho aqui uma solução, certo? Essa solução tem uma quantidade de soluto que eu vou chamar de MI1. O I de inicial, certo? Que é a minha massa inicial de soluto. E o 1 é o índice que vai estar sempre se referindo ao soluto. Se eu tivesse o índice 2, eu estaria me referindo à massa de solvente. E quando eu não tenho nem o índice 1, nem o índice 2, quer dizer que é a massa de solução, certo? Então eu tenho aqui a massa inicial de soluto, certo? Que é a quantidade que eu tenho do soluto. E essa quantidade está dissolvida em uma certa massa de água, certo? Que eu chamei aqui de MI2, certo? Lembrando que a soma dessas duas aqui dá a massa total da solução, ok? E essa solução, ela vai ter um título que vai ser, a gente vai chamar de título inicial, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais água. Quando eu adicionar mais água, a quantidade de soluto continua sendo a mesma. A quantidade de solvente vai mudar. Então, quando eu somar o solvente com o soluto, a massa da solução também vai mudar. E eu vou ter, então, uma nova concentração. Aqui, então, eu tenho uma nova solução que tem uma massa final de soluto, uma outra massa final de solvente e um título final, certo? Como é que a gente calcula título? Vocês lembram? A gente pega a massa de soluto e divide pela massa da solução, que eu chamei só de MI, que é a massa da solução inicial, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse MI, massa inicial da solução,
que é a soma dessas duas massas, e vou passar para lá, tá? Multiplicando. Então, eu tenho aqui, ó, antes disso, né, aqui eu tenho a mesma coisa, né? O título dessa solução vai ser calculado pela massa do soluto dividido pela massa final da solução. Então, passei esse MI para lá multiplicando e aqui também vou fazer a mesma coisa. Vou passar esse MF para lá multiplicando, certo? Como é que vai ficar então? Que a massa inicial de soluto é igual ao título vezes a massa da solução inicial. Aqui eu tenho que a massa final do soluto é igual ao título final vezes a massa final da solução, certo? E o que a gente sabe? A gente viu que quando eu estou adicionando água, a quantidade de soluto não está variando, a quantidade de solvente só que varia. Então eu posso dizer que essa quantidade de soluto é igual a essa quantidade de soluto. Então eu vou escrever aqui, ó, M1 inicial é igual a M1 final, ou seja, a massa do soluto é igual no início e no fim, certo? A gente já viu que M1 inicial é igual ao título inicial vezes a massa inicial. E a gente viu que a massa final é igual ao título final vezes a massa final de solução. Então, eu vou substituir esses dois termos aqui, certo? E vou chegar nessa fórmula, que se vocês repararem, é uma fórmula semelhante às que a gente já tinha visto antes, ok? Se essa porcentagem, a gente está vendo aqui porcentagem massa por massa, mas se fosse em massa por volume ou em volume por volume, é a mesma fórmula. O que a gente ia substituir? Aqui, em vez de MI, ia ser VI, ou seja, volume inicial, e aqui ia ser volume final, ok? E eu ainda posso utilizar essa mesma fórmula aqui para porcentagem, que é a que a gente está usando em títulos, que é em números decimais, vamos supor 0,2. Só que 0,2 é a mesma coisa que 20%, se eu multiplicar por 100, certo? Então, se eu multiplicar por 100 dos dois lados, eu obtenho a porcentagem dos dois lados, certo? Então, só para vocês saberem que as mesmas fórmulas que a gente tinha antes continuam funcionando aqui, certo? Só mudou um pouquinho a cara delas, que a gente mudou a letra que representa a concentração, mas o mesmo raciocínio é válido. Então, podem anotar essas duas fórmulas também aí no caderno. E vamos voltar aí para a nossa questão. Então, eu tenho uma solução que tem 2,8%. Eu peguei 100 gramas dessa solução e eu quero saber quanto de água eu preciso adicionar para essa solução ficar entre 2 e 2,5%. O que a gente vai fazer primeiro? Ó, peguei aqui a minha fórmula, certo? Agora, a gente vai primeiro pegar essa solução e ver quanto que eu precisaria adicionar para ela chegar ao volume, à concentração de 2,5%, certo? Então, ele está dizendo que ele pegou 100 gramas e que essa solução tinha porcentagem de 2,8. Eu quero saber qual vai ser a massa final dessa solução para eu chegar numa porcentagem final de 2,5. Vou resolver essa questão aí, essa equação, e vou achar que a massa final vai ser de 112 gramas. Então, essa vai ser a massa final da solução. Se a minha solução inicial tinha 100 gramas e agora ela tem 112, quanto que eu adicionei de água? Vou fazer só a diferença, certo? E vou ver que eu adicionei 12 gramas de água, certo? Agora a gente vai fazer a mesma continha, mas a gente vai ver quanto que a gente precisa adicionar de água para chegar a 2%, que é o limite mínimo, e não a 2,5%, certo? Então, vou fazer a mesma formulazinha, ó. Eu tinha uma solução que a porcentagem era 2,8%. Eu peguei uma massa de 100 gramas dessa solução. Eu quero transformar essa solução para uma solução de porcentagem 2, certo? Qual é a massa final dessa solução, ok? Vou resolver a continha e vou achar que a massa final é de 140 gramas. Ou seja, eu tinha 100 gramas no início. Se a massa final é 140, quer dizer que eu adicionei 40 gramas de água, certo? Então, olha só. Para eu chegar na porcentagem de 2,5, eu tenho que adicionar 12 gramas de água. E para eu chegar na porcentagem de 2, eu tenho que adicionar 40 gramas de água. Então, dentre as alternativas, qual é a única que está
nesse intervalo aqui, que seja maior que 12 e menor que 40. É aqui a letra B, certo? Então, a nossa resposta aí, se ele adicionar 20 gramas, que é um valor que está entre 12 e 40, então eu vou ter uma concentração entre 2 e 2,5, certo? Então, resposta dessa questão, letra B, ok? E aí está meu e-mail, como eu falei no início da aula. Se vocês precisarem, se tiverem dúvida, alguns alunos já me procuraram, eu fico feliz em tirar a dúvida de vocês, ok? E continuem estudando.